Olá, aqui é a Rose Job, dando continuidade à leitura do livro O Administrador de Sonhos. A gente vai começar a gravar aqui o áudio 3, dando sequência à primeira parte do livro, num subtítulo aqui que fala A Primeira Pesquisa. Simon passou a semana seguinte formulando algumas questões simples para a pesquisa. Ele tinha apenas um objetivo: descobrir por que tantas pessoas entravam na empresa e depois saíam. Na manhã da segunda-feira seguinte, os formulários das pessoas foram distribuídos para cada um dos 407 funcionários. A princípio, eles ficaram receosos. Alguns se mostraram sarcásticos, outros céticos, mas a maioria deles foi apenas bastante cautelosa. Quem poderia culpá-los? Era uma situação totalmente nova, algo muito diferente daquilo que estavam acostumados. Por que estão nos perguntando o motivo de as pessoas estarem pedindo demissão? Por que eles não fazem essas perguntas para quem foi embora? Simon ouviu um funcionário dizer no refeitório. Alguns poucos e corajosos gerentes de turno foram à sala de Simon lhe perguntar diretamente o que ele pretendia com aquela pesquisa. Ele os acalmou, pediu para que fossem sinceros e incentivassem seu pessoal a fazer o mesmo. Eles não precisam se identificar na pesquisa, é só responder as questões e devolver o formulário. Como eu digo no texto que está na primeira página do questionário, a empresa não pode continuar desse jeito, contratando pessoas aos borbotões mês após mês. Queremos encontrar uma solução e percebemos que não existe ninguém melhor para dizer por que os funcionários estão se demitindo do que eles próprios. Não demorou muito e os formulários começaram a ser devolvidos. Em 2 semanas, 187 colaboradores da Admiral responderam à pesquisa. A participação foi muito maior do que esperava, mas o que eles disseram? Simon começou a ler os formulários às 16h30 de uma quinta-feira. 1 hora depois, ele parou e jogou o corpo para trás. Um sorriso se esboçou no seu rosto. É tão óbvio, ainda assim a gente não percebia. Pensou consigo mesmo. O principal motivo que levava os funcionários a pedir demissão na empresa eram problemas causados pela falta de transporte adequado. Não era questão de dinheiro nem benefícios, era o transporte. Pois é, Greg, jamais teríamos percebido isso por nós mesmos, observou Simon, e simplesmente porque estamos acostumados a ter carro como parte do nosso dia a dia. Eles não moram perto do local de trabalho, não têm automóvel, em muitos casos nem mesmo carteira de motorista. Em geral, nos horários em que eles trabalham, os meios de transporte público ou não estão disponíveis ou são muito perigosos. Você teria coragem de ficar esperando por um ônibus em alguns lugares dessa cidade? Disse ele. O problema nunca é o que a gente imagina, afirmou Greg. Pensei que eles fossem responder simplesmente dinheiro. Simon sorriu. Não me entenda mal, eles adorariam ter mais dinheiro também. Acontece que o problema de transporte foi 2 vezes mais citado do que salário. Tudo bem, mas o que vamos fazer agora? Perguntou Greg. Você não está sugerindo que compramos carro para todos eles, né? Simon ignorou as provocações e explicou. Minha equipe já pensou em algumas soluções, incluindo a organização de um sistema de carona, porém duvido que isso funcione. Na realidade, o que precisamos fazer é criar um serviço de ônibus que leve os funcionários dos seus bairros até os locais onde eles trabalham. Greg olhou para ele por um instante. Agora você exagerou, Simon. Ou você está sob o efeito de drogas, ou você precisa de drogas. Você disse que queria resolver a questão da rotatividade, Greg. Podemos dar um aumento de salário, mas isso não vai causar um impacto de verdade. Se o objetivo é solucionar esse problema, a única coisa que dará resultado é adequar o transporte. Foi o que os funcionários deixaram claro. Fazendo isso, vamos conquistar a confiança deles e elevar seu ânimo, o que proporcionará ganhos em eficiência e produtividade. Por outro lado, se ignorarmos a resposta deles, o problema continuará eternamente sem solução. Estou até com medo de fazer uma pergunta, observou Greg. Então não faça, interrompeu Simon. De qualquer maneira, não sei que é a pergunta errada. A questão não é o quanto isso vai nos custar e quanto que isso vai nos permitir economizar.
O custo da rotatividade fica entre 25% e 150% do valor correspondente ao salário anual de um funcionário. No caso de um cargo de gerência ou um alto executivo, essas estimativas sobem para 100% e 225%. Se nos basearmos na atual folha de pagamento da empresa, isso significa que estamos gastando cerca de 2 milhões de dólares por ano com rotatividade. São quase 175 mil por mês ou cerca de 40 mil por semana. Greg olhou para ele com raiva, mas Simon ainda não havia terminado. Pedi à minha equipe que estudasse algumas possibilidades e fizesse algumas pesquisas de preço. Acredito que podemos implementar o serviço de transporte da empresa com algo entre 12 a 15 mil dólares por mês. Acho que isso diminuiria a taxa de produtividade em pelo menos 20%. Faça as contas, Greg. Tenta por 3 meses. No fim, você saberá. Na verdade, é provável que perceba o resultado muito antes disso. Tudo bem, concordou Greg, apesar de relutante. Mas se você estiver enganado... Simon interrompeu. Chega de ameaças, Greg. A verdade é que eu estou infeliz com essa situação. Se nós não conseguirmos resolver esse problema, você não precisará me mandar embora. Eu mesmo pedirei demissão. Na semana seguinte, foi anunciado que a empresa criaria um serviço de transporte de ônibus. 3 semanas depois, o sistema estava operando perfeitamente. Durante o dia, os veículos da empresa levaram os funcionários a seus locais de trabalho e em 4 bairros principais e depois os apanhavam. À noite, os buscavam em casa e também os conduziam de volta. Os resultados foram quase que imediatos. Mudanças de comportamento. A primeira transformação foi o novo comportamento dos funcionários. Os gerentes deixaram isso claro para Greg e Simon durante a reunião semanal. Vocês não têm ideia de quanto as pessoas estão agradecidas. Para alguns dos nossos colaboradores, todo dia é uma luta. Eles querem e precisam trabalhar, mas por muito tempo acreditaram que todo mundo estava contra eles, incluindo nós, afirmou Brad, um dos 4 gerentes regionais. Tenho que concordar, disse João, outro gerente regional. Embora tenha sido uma iniciativa simples, isso facilitou um pouquinho a vida tão difícil que eles levam, e eles gostaram disso. O mero fato de nós, como empresa, tentarmos entender a dura rotina de que as pessoas enfrentam significa algo para elas de verdade. Nem todo funcionário da empresa estava usando o novo sistema de transporte. Menos de metade deles na realidade. Ainda assim, uma forte e importante mensagem fora dada. A vida de muitas dessas pessoas foi verdadeiramente afetada na prática. Greg e Simon começaram a perceber uma mudança no comportamento dos funcionários quando alguém lhes pediam que fizesse alguma coisa. Eles manifestavam uma nova mentalidade de cooperação. Dava para ver que o espírito de adversidade estava se dissipando. Um ano depois, no decorrer do ano, a taxa de rotatividade caiu cerca de 400% para 224%. Foi um ano difícil para a empresa e aquele ainda era um problema sério, de prioridade máxima, mas houve algum progresso. A empresa obteve um novo recorde e Simon e Greg sabiam que a redução da taxa de rotatividade foi o elemento determinante nessa conquista. Todos os outros fatores estavam relacionados à iniciativa de solucionar a crise de rotatividade. É interessante notar também que o número de dias perdido por licença médica foi de 31% menor do que no ano anterior e que os atrasos caíram 65%. Nas avaliações trimestrais dos seus setores, os gerentes observaram o quanto que isso aliviou a pressão sobre eles e sobre suas equipes. Depois de deixar na mesa de Greg um relatório que destacava esses resultados, Simon foi para casa. Enquanto dirigia naquela noite, ele sentiu uma profunda satisfação. Simon sabia que não tinha resolvido inteiramente o problema, que ainda precisava continuar contratando um número muito grande de pessoas. De qualquer modo, também estava certo de que havia começado algo revolucionário, e isso deixou com uma genuína sensação de realização. Na manhã seguinte, Greg entrou na sala de Simon para lhe dar uma gratificação. Fique sabendo que duvidei de você o tempo todo, mas as ideias de pesquisa e do serviço de ônibus foram ótimas. Vejo que as pessoas estão menos estressadas aqui. Para mim,
Vir trabalhar se tornou algo agradável, e ainda que às vezes pareça grosseiro e impaciente, estou realmente agradecido. Simon mal podia acreditar no que estava escutando. Levou um tempo até que ele entrasse em sintonia com o que Greg estava dizendo. Quando conseguiu, percebeu que o momento havia passado. Preciso que você faça uma nova pesquisa, disse Greg de forma enérgica. Simon quase caiu da cadeira. Mas você detesta as minhas pesquisas. Isso é passado. Eu odiava suas pesquisas quando elas me custavam dinheiro. Agora elas estão me dando dinheiro. Descubra qual o próximo item da lista. Que lista? Perguntou Simon, brincando um pouco com ele. A de razões pelas quais as pessoas deixam a empresa, insistiu Greg. E contrate um outro assistente. Você vai precisar. Vamos checar ao cerne desse problema de rotatividade e construir uma equipe extraordinária.